Fala, meus queridos e minhas queridas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Thales, mais uma vez aqui, tá? Hoje a gente vai falar de História, capítulo 3, Monarquias Nacionais. Mas antes de a gente começar mesmo com a matéria, eu queria fazer umas orientações para vocês. Primeira orientação, depois que você terminar de assistir essa videoaula, você vai abrir sua plataforma SAS e vai ver o capítulo 3 de História, tá bom? Vai clicar lá, SAS TV, sétimo ano, e colocar lá, capítulo 3, Monarquias Nacionais. E vai assistir também, porque aquilo vai reforçar o que eu vou estar falando aqui. Porque depois você vai ter que estar fazendo o capítulo 3, os exercícios, tanto no livro didático, esse aqui, tá bom? Quanto no de atividades suplementares. Eu não tenho ele aqui agora, mas vocês sabem qual é o livro de atividades suplementares, tá bom? Então você vai assistir essa videoaula com o professor Thales e você também vai reforçar, tá bom? O que você aprendeu entrando na plataforma e procurando tudo que tiver lá de ferramenta, tá? Eu estou falando na SAS TV, mas tem outras coisas a respeito do capítulo 3, que é o capítulo das monarquias nacionais. Feito isso, vamos começar a nossa aula. Se o tema é monarquias nacionais, a primeira pergunta a ser feita é: você sabe o que é uma monarquia? Ainda hoje existem monarquias? Se você respondeu sim, você acertou. Monarquia é uma forma de governo onde o rei ou uma rainha exercem o poder, governam de fato. Por exemplo, a monarquia mais famosa na atualidade é a monarquia da Inglaterra, onde nós temos uma rainha no poder, tá bom? Então, monarquia é todo o sistema de governo onde não é o presidente que manda, mas é um rei ou uma rainha. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai estudar um período de transformação da história, onde o rei, a rainha, ou seja, a monarquia, vai ter mais poder, tá bom? Vai ter mais privilégio, mais prestígio e vai conseguir mandar mais na população. E uma boa maneira de estudar esse período é comparar com o período anterior da Idade Média. O que nós tínhamos na Idade Média? Vamos fazer uma comparação. Na Idade Média, o poder era fragmentado, descentralizado. Ou seja, não era o rei que mandava. A gente viu que quem mandava eram os senhores feudais. Cada senhor feudal, poderia ser um conde, um barão, um duque, mandava em um território. Tinha sua moeda e as suas próprias leis. Tá bom? Então a gente chama isso de descentralização política. O que vai acontecer após a Idade Média? Os reis, aliados com a burguesia, que nós já vimos o que é a burguesia, é a classe de comerciantes das cidades na Idade Média, vão começar a tomar o poder, a tomar o controle. Então, vamos lá. Se na Idade Média era descentralizado, com o surgimento das monarquias nacionais, dos reis e das rainhas mais fortes, mais poderosos, o que vai acontecer? Você vai ter um poder político centralizado, ou seja, unificado. O poder militar, político e econômico vai estar centralizado nas mãos dos reis. Então, pessoal, é importante frisar, é um período de transformações políticas e econômicas, tá bom? Mas é o surgimento das monarquias nacionais e do absolutismo monárquico. O que é o absolutismo monárquico? É onde o rei é absoluto, tá bom? Ele concentra mais poder em suas mãos. E você vai me perguntar: professor, se é um período de transformações, como essas transformações começaram a ocorrer no final da Idade Média? Eu vou falar para você. Lembra das cruzadas? As expedições militares que saíam da Europa e iam para Jerusalém, no Oriente, para retomar Jerusalém dos muçulmanos? O que aconteceu depois das cruzadas? Começaram a surgir rotas de comércio, feiras de comércio, cidades que faziam comércio. E aí o que vai acontecer? O contato da Europa com a Ásia vai voltar a acontecer, tá bom? Só que com esse comércio reaquecido, essas rotas de comércio, as estradas, elas eram muito perigosas, tá bom? E esse perigo todo das estradas e das rotas, né, era principalmente muito prejudicial aos comerciantes, à burguesia, porque eles sempre estavam em risco de sofrer assalto, de serem vítimas de assaltantes, de bandidos. Então eles começaram a procurar novos meios de fazer comércio, tá bom? E de ter proteção. Eles vão buscar a proteção de quem?
dos reis e das rainhas, tá certo? Então é nesse período, por exemplo, que é inventado o banco. Ah, professor, o banco tinha ar-condicionado e tinha porta giratória e tudo? Não, calma lá. O banco nada mais era que um estabelecimento pequeno, uma lojinha, onde o burguês, o comerciante ia lá, deixava o seu dinheiro e pegava um documento, uma nota. E ele viajava com essa nota. Se ele fosse roubado, ele só perderia aquele documento, tá bom? O que fazia? Se ele não fosse roubado, ele ia até outra cidade e aí com essa nota ia lá num banco, numa filial desse banco, tá? E retirava o seu dinheiro. É o surgimento justamente dos bancos, tá bom? Então, o rei vai passar a fazer uma aliança com a burguesia. A burguesia vai usar o seu dinheiro para poder financiar as ações do rei, principalmente o exército do rei. E o que o rei vai fazer em troca para a burguesia? O rei vai tomar para si a responsabilidade de proteger essas estradas, essas rotas de comércio para proteger a burguesia. Então, veja que é uma troca de favores. A burguesia fornece dinheiro para o rei, através de impostos, taxas, e o rei, por sua vez, protege e dá alguns privilégios para a burguesia, tá bom? Eu falei que é um período de centralização política, tá? Então, o que seria essa centralização? A gente pode substituir a palavra centralização por unificação, onde o rei vai deter em suas mãos, né, alguns poderes. Primeira coisa que o rei vai unificar, vai centralizar, a moeda. Como é que era a moeda na Idade Média? Cada senhor feudal trabalhava com uma moeda, com um peso, com uma medida diferente. O que o rei vai fazer? Vai centralizar isso tudo. Então o rei da França vai usar uma única moeda em todo o território francês. Ah, não era assim, professor? Não. Na França circulavam muitas e muitas moedas, tá bom? Às vezes até mais de 100 moedas. Isso é ruim para quem? Para o comerciante, para o burguês que tem que ficar trocando essas moedas. E se a moeda for unificada? Facilita o comércio. Entendeu como é que a burguesia sai ganhando? Outra coisa, além da unificação dos pesos, das medidas e das moedas, vai haver a unificação das leis. Uma lei só, ou melhor, uma lei não, um conjunto de leis somente vai valer para todo o território, certo? Antes não era assim, professor? Não, cada senhor feudal fazia o seu sistema jurídico da sua maneira. Agora, unificando as leis, quem é que vai unificar as leis? Isso mesmo, o rei, a rainha, o monarca. Ele vai unificar as leis e a lei vai passar a valer para todo o território, tá bom? Isso é centralização do poder? O rei está mais prestigiado, está mais poderoso, tem mais privilégio com isso? Com certeza, tá bom? E por último, o que adianta uma lei se você não consegue fazer valer? Então, o que o rei vai ter? Vai ter um exército. E esse exército ele vai ser mercenário. O rei vai pagar esse exército com o dinheiro que ele recebe da burguesia, tá bom? Por fim, é importante falar da crise que vai acontecer na Europa no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, mais precisamente no século XIV. A Europa vai passar por uma grande seca. É que eu tô com a minha boca também muito seca, tá? Vou até tomar uma aguinha aqui. Pronto, garganta calibrada. A Europa vai passar por uma grande seca. A população vai passar fome, principalmente a população mais pobre, os camponeses, e aí vão surgir as primeiras revoltas no campo. Para piorar a situação, vai acontecer a chamada peste bubônica. O que é isso? Era uma doença, também conhecida como peste negra, que vinha da pulga do rato. Então os ratos entravam nos porões do navio que vinham fazer comércio, se espalhavam pelas cidades e, acredite se quiser, essa doença matou 1/3 da população da Europa. São mais de 8 milhões de mortos. A gente pode até fazer um paralelo com a situação que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia de coronavírus. Na época, matou-se mais gente porque a saúde, não existia um sistema público de saúde e não tomaram as medidas devidas porque a ciência era muito atrasada, tá bom? Então, pessoal, encerramos nossa aula por aqui. É isso aí e vamos que vamos.